que a mulher ela não se sente atraída por um homem bom, pelo homem, né, trabalhador, pelo homem calmo, né, pelo homem pacato, e sempre vai desejar um homem que está fora do seu ciclo relacional, né? Ela sempre vai procurar aquele homem que lhe dá uma certa estabilidade, tanto emocional e quanto também existencial. Se vocês quiserem saber acerca do tema, esperem após a vinheta. Porque as mulheres na atualidade não desejam os homens dos seus sonhos, né? Não conseguem realizar um encontro de acordo com o seu ideal de homem, e com isso elas se sentem tão sozinhas, né? E por que essa geração de mulheres hoje em dia, né, nos Reels e no TikTok, sempre reclamam dos homens, e que os homens estão fazendo até falta, né? E com isso, esse movimento feminista cria até uma espécie de protesto, né? Perguntando aonde estão os homens gentis e cavalheiros, né? Interessante que há um movimento cultural muito forte por trás disso, uma questão totalmente ideológica. Eu digo ideológica não no cunho totalmente político, mas sim acerca de um protótipo de homem que a mulher deseja, no ideal de homem que ela deseja e não consegue, né? Interessante porque as mulheres, em primeira instância, elas não se interessam por caras legais. Porque os homens legais praticamente são chatos. Mulher não gosta de homem que não seja assertivo. O homem que não é assertivo, ele serve mais para ser uma espécie de amiguinho do qual ela, né, vamos dizer assim, desbanda todo o seu furor, todo o seu fracasso acerca dos homens. Então é interessante que as mulheres não gostam de homens que não sejam assertivos, que não sabem se afirmar e que não sabem se impor. O homem, biologicamente, ele tem uma característica que é totalmente predominante sobre a mulher, e isso até mesmo excita o imaginário da mulher. Porque a mulher, ela gosta de um homem que lhe dê proteção, que lhe dê energia masculina, que lhe dê abrigo, que lhe dê um certo conforto e que ele possa resolver todas as coisas, né? Ou seja, um homem que tem uma personalidade totalmente forte e dominante, não agressiva e autoritária, como as pessoas hoje em dia estão misturando as coisas. Então, os homens legais, os homens medianos, para as mulheres não tem nenhum interesse, nem princípio, nem e-mail e nem enfim. Interessante que também tem uma segunda característica que está envolta nesse mesmo aspecto, porque a mulher, ela é totalmente viciada em emoções. E o homem que não lhe propicia, né, essa emoção, ele está numa espécie de descarte, não faz parte do rol, né, dos homens que elas preferem. Porque é interessante que o homem, quando ele tem uma relação com a mulher, ele procura uma certa relação que ele tem uma estabilidade emocional, uma espécie de prazer básico, né? Se encontrar com a namorada, por exemplo, uma vez ou duas vezes por semana, sair para o cinema, comer pipoca, ficar em casa, assistir um filme ou um seriado da Netflix. Interessante, não estou fazendo propaganda, tá? Independente do streaming, o homem ele gosta de ter um relacionamento muito mais básico com a mulher. A mulher, como ela é totalmente viciada em emoções e que ela necessita de serotonina, né? Que é o hormônio que cria o vínculo, e a dopamina e as endorfinas, que são o hormônio do prazer, elas precisam disso para poder se sentir vivas. Interessante que a mulher tem uma necessidade de viver novidades e emoções, né? Interessante que as mulheres têm até essa frase, costumamente elas costumam dizer: eu quero um homem, eu desejo um homem que me surpreenda. Então a mulher, ela tem essa necessidade de se relacionar a um homem que lhe proporcione um certo desafio e um certo perigo.
Por quê? Porque o homem que não alimenta essa fantasia e essa sociedade, para ela se torna até mesmo desinteressante. Porque a mulher, ela gosta de relacionar com o homem do qual que ela tem uma, vamos dizer assim, uma aventura, né? Um ato envolvido muito em ação. Então, se o homem for bonzinho e ele proporciona isso para a mulher, ele está viável. Mas se o homem não produz esse sentimento de se sentir viva para a mulher, ele se torna totalmente descartável. Interessante que tem uma frase de Joseph Campbell, um mitólogo, que diz que, na verdade, as pessoas não procuram a felicidade, as pessoas procuram se sentir vivas. Interessante, tanto quanto o homem quanto a mulher, mas pelo lado da mulher, né, ela mesma, né, tem o costume de misturar felicidade com emoção. Uma certa carga de adrenalina nos seus relacionamentos, para ela, está vinculado à felicidade. E se ela não tem esse alto grau de adrenalina, né, altos níveis de serotonina e endorfina, para ela o relacionamento se torna totalmente infeliz. Interessante que dentro desse aspecto, né, a mulher só fica com homens do qual ela admira, porque o homem que ela admira tem o costume de causar certas emoções, né? Interessante que o homem, por exemplo, a mulher quando olha para o homem, a mesma diz que procura um homem que seja trabalhador, esforçado, coerente, né? Uma pessoa estritamente ética. Isso ela fala no campo consciente, mas biologicamente ela age de uma maneira totalmente diferente dentro da biologia e dentro do campo instintivo. Por quê? Porque a mulher ela tem a necessidade de ter fortes emoções no relacionamento, que é um relacionamento que é totalmente passional. Ele tem que ter essa carga de adrenalina no relacionamento. Então, quando não tem essa carga de adrenalina, a mulher ela começa, por exemplo, a se sentir entediada, porque um verdadeiro relacionamento para a mulher é baseado em emoções. O interessante é que quando a mulher está com vontade, por exemplo, de terminar esse relacionamento, ela sempre costuma comparar o namorado como ele é agora, referente ao período que ela o conheceu. Ela vai começar a comparar, falando que ele estritamente mudou. Interessante que dentro desse aspecto eu vou engendrar para o terceiro aspecto, na verdade, desse relacionamento em que a mulher tem a necessidade de querer mudar o homem. Toda mulher, na verdade, ela tem um ideal e um protótipo de homem, que é uma coisa totalmente normal. Assim como o homem também tem um ideal de mulher. Mas a mulher, por exemplo, quando ela está com o homem, ela deseja moldar o homem à sua concepção de homem perfeito. O interessante é que quando a mulher está se relacionando com o homem, ela tem o costume de dizer: eu gosto muito de você, eu tenho muito carinho, mas você precisa melhorar esse defeito que você tem. Interessante que com o tempo a mulher, se ela conseguir mudar o homem, com o tempo ela vai perder o interesse pelo homem, e ela vai ter saudade do homem que ela conheceu à primeira vista. Foi aquele homem que lhe despertou novas emoções. Então, quando a mulher ela tenta mudar o homem, quando ela muda o homem, na verdade, ela perde o interesse por esse mesmo homem, o que é uma ação totalmente paradoxal. Eu desejo para querer mudá-lo, mas depois, quando eu consigo mudar, eu perco o interesse, porque ele não me estimula mais como ele me estimulava outrora, que é uma ação totalmente paradoxal da mulher. Isso é uma análise que totalmente tem um cunho, né, por exemplo, psicanalítico, né, tem um cunho também totalmente cultural, né, e o espírito que envolve, né, a nossa época, que é o espírito do subjetivismo. Eu tenho que moldar o outro de acordo com a concepção que eu desejo de homem, ou a concepção que eu desejo de mulher. Mas a mulher, ela tem esse costume, né, de querer moldar o homem de acordo com a sua projeção de homem. Ela tem uma projeção de homem ideal, não há nenhum problema nisso. Mas o problema é que quando ela vai moldando o homem, ela vai perdendo o interesse, né, por esse mesmo homem.
E, no entanto, né, que tem o quarto aspecto que é um cunho muito mais espinhoso para a mulher. Por quê? Porque a mulher ela sempre prefere o narcisista. Prestem atenção. Ou por quê? Porque o narcisista ele sempre causa uma boa impressão na mulher. Né? É uma pessoa que sabe articular, cuida da sua autoimagem, é uma pessoa totalmente vaidosa, a pessoa se arruma bem e isso lhe aumenta o seu imaginário. E a mulher, quando ele olha para esse homem que é cafajeste, ele, vamos dizer assim, aumenta o desejo dela por ele, aumenta a sua libido. Então ela vai comparar o seu namorado atual com esse homem que ela está conhecendo agora, que muitas vezes se espelha até o seu primeiro namorado ou a sua primeira paixão. Mas esse homem, ele esbanja uma certa autoridade, uma certa confiança, uma certa postura. E isso costuma ativar o imaginário da mulher. Mas o porquê que, ao mesmo tempo que a mulher ela se torna admirável, na verdade, quando ela admira esse homem que é cafajeste, esse homem começa a manipular ela. Por quê? Porque o narcisista, quando ele se relaciona com uma pessoa, ele sabe todo o histórico da pessoa. Então, ele sabe aonde ele tem que mexer para manipular os sentimentos dessa mulher e usar ao seu bel prazer, né? Então, o narcisista, ele vai falar tudo que essa mulher quer ouvir para poder conquistar. E depois que ele a conquista, ele começa criando um processo de sugar a energia da mulher, com coisa que a mulher vai sempre brigar com esse homem, vai separar e voltar, separar e voltar. É uma frase até mesmo que J.D. Nassim, um psicanalista, ele fala a respeito, que as pessoas sempre procuram seus pares sempre relativos ao primeiro relacionamento que teve. Por que mulheres sempre se relacionam com homens que têm o mesmo traço de caráter? Tem mulheres, por exemplo, que só se relacionam com homem destrutivo. Mas esse homem destrutivo, ele é atrativo para ela. E a mulher, quando conhece, ela tem esse imaginário. Ela tem essa fantasia de poder consertar o homem. E com isso ela se torna, por exemplo, a vítima desse próprio homem. Ele se torna o seu algoz. Então, quando a mulher se desvincula, ela sempre vai procurar outro homem que tenha sempre esse mesmo aspecto. Interessante que quando uma mulher ela se interessa por um homem, ela se interessa por um homem que tipicamente faz jogos mentais. Assim como a mulher gosta de fazer jogos mentais com os homens, né? Mas as mesmas não admitem, mas ela detesta quando o homem faz um jogo mental com ela. Por exemplo, a mulher deseja um narcisista, o narcisista a abraça quando ele a deseja e quando ele perde o interesse, ele despreza essa mulher. Então, o cafajeste, né, o narcisista, ele é totalmente, vamos dizer assim, ele não tem só o contato de uma pessoa, ele tem contato de 10, 15, 20 mulheres ou mais. Então, as mulheres, quando se apaixonam, quando se relacionam com esse homem, que é um homem baseado no protótipo, que é o Shed, né, muitas vezes que conhecemos na cultura de hoje, que é o homem alto, bonito, né, e desejado por todas as mulheres. Quando o homem não deseja essa mulher, ela se sente totalmente descartável, porque essa é a projeção do homem que ela deseja. A mulher sempre vai falar que quer um homem trabalhador, correto, não há nenhum problema nisso. Mas a mulher sempre vai se sentir mais estimulada por homens que ativem, na verdade, esse seu mecanismo, por exemplo, de conquista, que para conquistar o homem. E é o que faz a mulher totalmente se sentir viva no campo dos relacionamentos, o que é uma atitude totalmente passional e destrutiva. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, né, dê um like no nosso canal, aperta o botão do joinha e se inscrevam. E como sempre eu agradeço o carinho, a atenção de todos que têm feito esse canal crescer e até a próxima.